Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Como é bom a gente sentir o calor da vida, né? Porque os corpos que adentram os caixões, eles ficam frios. Se você está sentindo calor, seu corpo está quente, é porque tem vida aí dentro. Aleluia! Então, nós temos motivos até para nos gloriar em meio aos calores e a certeza que o calor é porque tem vida aí. E não é uma vida comum. Eu agora não estou falando agora de uma vida natural, agora estou falando de uma vida sobrenatural. Porque a vida natural, a planta tem, Adão tem, mas Jesus não tem uma vida natural. A vida de Jesus é sobrenatural, é a própria vida dele, a vida do Espírito, essa vida que Deus quer que nós vivamos aqui, que está disponível para nós. E nós estamos aqui justamente por isso que nós chamamos vivos com Cristo. Não é vivos com Adão, é vivos com Jesus. Porque a vida de Jesus está em nós. A vida ressurreta, daquele que ressuscitou dentre os mortos, está em nós. E Deus fez com que esse tesouro, essa vida, estivesse em vaso de barro. Vasos esse que sentem calor, vasos esse que não conseguem transparecer a glória de Deus dentro dela, dentro desse vaso. Mas essa vida nós vivemos pela fé. Você precisa crer que Jesus está em você. Amém. Porque a partir do momento que você crê que Jesus está em você, é uma nova dimensão de vida que você tem. Você não vai mais olhar para o seu passado, aquilo que fizeram com você, aquilo que os seus pais fizeram com você, ou os pais dos seus pais fizeram com você, aquilo que fizeram, todos os traumas foram encerrados no corpo de Jesus, em Jesus. Toda a maldição ficou nele. Agora não é mais cada um de vocês que carrega isso. Cristo carregou para você carregar aquilo que é dele. Amém. E nós carregamos aquilo que é dele, o seu Espírito, a sua glória, a sua majestade, a sua presença, a sua vida. Queridos, a vida da igreja só faz sentido se tiver essa consciência. Porque não diz respeito ao que eu posso fazer, que eu não posso fazer. Isso é pecado, isso não é pecado. Queridos, a própria vida dentro de você, o Espírito dentro de você vai te guiar. Nós não estamos debaixo da letra da lei do pecado, da morte, mas da lei do Espírito da vida. Nossa, senti um vento aqui agora. Acho que é da lei, E, queridos, existe, lógico, nessa vida que nós vivemos, apesar, e glórias a Deus por essa vida que nós temos, existe batalhas que ocorrem dentro de nós, que nós temos falado muito, são batalhas interiores, que a sua batalha ela não está do lado de fora, ela não está nem no seu corpo terreno, a sua batalha é uma batalha que se chama batalha da fé. É uma batalha que você tenha consciência daquilo que foi feito na cruz do Calvário. E nós não podemos ser roubados dessa consciência. A diversão de Satanás é ficar assistindo nós brigando com as batalhas da vida de uma forma natural. É olhar lá, olha os crentes lá tudo, brigando, tentando conquistar as coisas na sua força, lutando um contra o outro, agindo na carne, bate aqui, bate ali, corre para lá, corre para colar, uma vida totalmente desgovernada. Mas, pasmem, a Bíblia diz que o reino de Deus ele está dentro de nós. Se nós aprendemos e nós concebemos essa verdade desse reino, que ninguém vai dizer ei-lo aqui, ei-lo acolá, porque ele não vem de visível aparência. Isso quer dizer que nós não vivemos por aparência, nós vivemos por aquilo que Deus fez dentro de nós. Essa realidade que não diz respeito à roupa que eu tenho, o carro que eu tenho, a vida que eu tenho, diz respeito àquilo que está dentro de nós. O nosso governo começa a partir daí. Amém. E Deus nos chamou para governar, para reinarmos em vida. São os que recebem a abundância da graça
E quando a gente fala de graça, a gente treme nas bases de tanto amor e graça e verdade que são manifestos diante dessa palavra que se perde na vida de muitos. Porque graça é favor merecido. Quantos gostam de receber um favor? E você só chega e fala assim, poxa, obrigado, você fez um por mim. E você pensa assim, cara, eu fiquei até constrangido. Essa pessoa nem me conhece e fez isso por mim. Ela me concedeu tanto favor, aí você fica querendo retribuir ela, né? E às vezes você não consegue retribuir a altura. Nós precisamos entender que o que Jesus fez por nós foi tão grande, queridos, foi tão maravilhoso, foi tão eterno, tão significativo, tão verdadeiro, que nós nunca vamos conseguir retribuir a altura. Nunca. Porque essa obra do Calvário, quando ele diz lá, meu Deus, por que me abandonaste? Ele vai entender tudo que foi feito com ele, foi para que não acontecesse com você, comigo. Meu Deus, porque eu estou aqui abandonado. É para dizer assim, meu Deus, eu fui achado, eu não estou abandonado, eu fui encontrado, eu tenho um amparo, eu tenho uma vida, eu tenho alguém por mim. E tudo, às vezes, nós sentimos as batalhas lá de fora, porque quando alguém nos rejeita, alguém faz algo contra nós, quando nós nos sentimos sozinhos, queridos, entenda, Jesus falou assim, não te deixarei, ele nunca, jamais te desampararei. Essa palavra nunca, jamais é muito forte. Nunca já é forte, agora nunca, jamais é mais forte ainda. Deus gosta de colocar as palavras dele no nível exponencial, no nível mais forte, quando ele fala verdadeiramente, na verdade, gratuitamente pela sua graça. O que é isso? É reforço. Por que nós precisamos desse reforço? Porque a nossa tendência é sempre querer conquistar as coisas pelo nosso mérito. É sempre querer receber pelo nosso mérito. A nossa carne desconhece favor. Quando nós recebemos um favor, a gente pensa assim, a nossa carne, o que essa pessoa está querendo em troca? Não é verdade? O que essa pessoa está querendo em troca? É lógico que nós recebemos favor de Deus, abundantemente favor, abundantemente graça. E é para essa graça ficar parada e estacionada em você. É para que você também favoreça outro. É para que você também estenda a sua mão para o outro. É para que também tenha palavras de graça sobre a vida de outro. É para aquele que está sem esperança, você libera uma palavra de esperança para ela. Para aquela pessoa que está precisando de algo, você é resposta também. E nós somos resposta. Então, Deus, ele quer que isso aconteça. E eu quero falar mais sobre essa batalha da fé, mesmo porque é muito importante. É algo que, se nós olharmos as Escrituras, em todo o tempo Jesus estava corrigindo seus discípulos, dizendo, homens de pequena fé, ó geração incrédula, perversa. Estava falando para os seus discípulos, estava falando para quem estava de perto. Por que vocês não creram? Por que vocês duvidaram? Deus não quer que nós duvidemos, queridos. Porque Ele sabe que a fé nos leva a uma dimensão diferente. A fé nos leva a uma dimensão, transforma a nossa dimensão em segundos, em frações de segundo. Eu quero ler com vocês uma passagem muito conhecida, que está lá em Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 13. Tem até a musiquinha do fundo, que diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Ele disse, Senhor, o meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Aí você para pensar assim, cara, Jesus não está nem aí para o meu sofrimento, Ele não está nem aí para aquilo que eu estou passando, Ele não está nem aí para aquilo que estou vivendo, mas a resposta de Jesus diz muito a respeito da vontade de Deus, aquilo que Deus é para você, e o quanto que Ele se importa para você. Ele diz assim, eu irei curá-lo. Eu deixo eu parar, eu vou conversando com vocês, compartilhando com vocês durante essa mensagem, essa ministração, porque cada passagem, cada texto traz uma mensagem de fé, um fundamento de fé para nós, que nós precisamos crescer, queridos.
desmistificar parâmetros de fé que são colocados, mentiras, e talvez muito vão pensar assim, ele quis curar porque era quem? Era um centurião. Era um homem que nem da comunidade de Israel era. Não era um homem nem que era considerado seu irmão ali de Israel. Mas achou-se desse homem algo que está disponível para todos. Vocês estão me entendendo? Porque muitos vão dizer e criam teorias, será que Deus quer curar? Será que Deus não quer curar? As teorias, as doutrinas, elas não podem ser formadas por experiência. Porque nem sempre as nossas experiências elas são pautadas na nossa fé. E achamos que fé é um desejo positivo, que as coisas aconteçam, é uma esperança positiva, não, vai dar certo, vai dar certo. Você nem tem uma razão concreta para que essa esperança seja realmente manifesta e estendida. Mas a razão da nossa esperança tem a ver com a graça de Jesus, com a pessoa de Jesus, quem Ele é. Quando você conhece Jesus totalmente esperançoso, você fica. Ele é a razão da esperança, é lógico, isso é muito óbvio para nós. Mas Paulo, ele chega a dizer, Cristo em nós é a esperança da glória. Ele já não coloca um Cristo fora, mas um Cristo dentro, um Cristo dentro de você, unido a você, assim como o marido, a esposa, a união que há entre duas águas que se misturam. Quem consegue separar a água? Entendi, misturou uma água com outra. E essa união traz esperança para nós, que tudo que foi feito com ele é para ser feito com você. Não por acaso nós estamos vivos com ele, ressuscitados com ele. Não é por acaso, é porque nós nos unimos a ele. Por quê? A união partiu dele. Unir com pecadores, unir com gente ruim, unir com desprezados, unir com gente fraca, unir com gente inimiga. Unir com quem se virava as costas. Começou assim. Foi uma união. Foi um casamento como de um homem justo com uma prostituta. É assim. E nós éramos a prostituta. Não fiquem ofendidos. Mas a nossa condição terrena era essa. Mas ele se uniu. O santo, o justo, se uniu a nós. Agora, uma vez que ele se uniu a nós, nós tomamos parte daquilo que ele é. Meu Deus. Que herança gloriosa. Que maravilha isso. Aí, nesse encontro ainda continua falando, e o centurião respondeu, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Em verdade, nós não merecemos nada. E, na verdade, no dicionário da graça não existe o verbo merecer. O que é merecer? Você fez por onde? Mas eu fiz por onde? Eu fiz a minha parte. Eu fiz isso. Deixa Deus desconstruir, porque a carne que gosta de méritos, a carne gosta de elogios, a carne gosta das conquistas. Como é bom quando você estuda para a prova. Que é jovem, estuda e tira aquele 10. Eu sou o cara. A gente se sente bem, né? Que você trabalhou para aquilo. Não estou dizendo que não tem que fazer isso, né? Mas existe uma verdade que quando você tem a consciência que não é o seu mérito, mas o favor de Deus, até para estudar você precisa do favor de Deus, você precisa de saúde, você precisa de discernimento, você precisa de sabedoria, você precisa de tudo. Quem não precisa de graça de Deus para trabalhar? Quem não precisa da sabedoria de Deus? Todos nós precisamos. Então, assim, quanto mais conscientes de que não é por você, não é pelo seu mérito, mas é pela graça, mais você vai avançar em Deus. Mais você atingindo níveis maiores em Deus. Você vai crescendo em abundância de graça, crescendo em ações de graça. Você vê que você não cresce em ações suas, você cresce em ações de graça. Quer dizer, você vai descobrindo tanto favor, você vai crescendo em ações. Obrigado. Aí ele fala assim,
Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Uma geração que precisa de 2, 3 palavras. Você falou, marcou uma coisa, falou uma hora, é lá aquela hora. Nós temos que ser aquela pessoa de o seu sim é sim, o seu não é não. Porque se Jesus falou que é suficiente, amém? Aí o tempo que você fica, será, e vai criando aquela dúvida, aquela circunstância, mas a palavra está assim, mas será que é assim? Entenda que uma palavra de Jesus é suficiente. Ele não precisou de dizer 2 palavras para que as coisas acontecessem. Uma palavra para ele é suficiente. E esse centurião reconheceu, basta uma palavra sua. Quantas coisas que Deus já falou conosco, quantas promessas de Deus, quantas coisas que Deus já falou e a gente deixa aquilo, vai botando, porque a gente vai abrigando tantas circunstâncias da nossa vida e esquecemos daquilo que é precioso, a palavra. Sabe, quando Deus fala com você, o que você tem que fazer? Tem que fazer um cartaz. Faz um cartaz. Coloca no seu espelho. Saltou uma palavra ao seu coração. Quando você meditou, você ouviu a mensagem, Deus falou com você, você sentiu. O seu coração queimou. Queridos, guarde aquilo. Aquilo é vida para toda a sua jornada. Foi assim quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí eu te pergunto, caiu alguma dessas palavras que Deus falou com Abraão? Nós estamos sendo abençoados até hoje por causa daquela palavra lá atrás. Uma palavra que você crê, queridos, pode abençoar uma geração. Uma palavra que você tem uma resposta de fé, realmente você abriga no seu coração, pode atingir a muitos. E não aceite dúvidas. Porque, olha, se você já anulou o mérito, depois do mérito veio a palavra, queridos, é por favor, é por graça. Por isso que em Romanos 4 fala assim, que não é por obras da lei, mas pela graça, para que a herança seja firme a toda a descendência. O que torna uma herança sustentável de Deus para nós é a graça. Porque se fosse por mérito, nem Abraão teria sido Abraão, seria Abraão ainda. E nem Isaac existiria. Mas Deus quer que esse favor alcance nossas vidas através da fé. Por isso que a fé é tão importante, queridos. A fé é muito importante. Aí ele falou, basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, ele vai, o outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Agora, para pensar, o que esse homem está falando? Eu também sou. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho soldados, e você também tem. Cadê o soldado de Jesus? Que revelação que esse homem teve a respeito dele? Ele enxergou o exército de anjos ali, ele enxergou a autoridade de Jesus ali, porque a verdade é que a nossa fé, ela está pautada na revelação de quem Jesus é. A mensagem do Evangelho é a exposição de Jesus. Quanto mais Jesus é exposto, mais fé vai crescer no seu coração. A Bíblia diz que graça e paz não são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está aqui, sabe para quê? Para conhecer Jesus. Amém. Efésios capítulo 4 diz, até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Jesus. Fala assim, até que. Até que. E tem muito para conhecer dele. E você vai ser muito surpreendido ainda por ele. Nós seremos muito surpreendidos por ele. Como que eu queria conhecer na plenitude? Eu acho que não conheceríamos na plenitude, que senão nós não aguentaríamos de tanta surpresa. Mas a verdade é essa. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse revelando ele. Você vai abrir as Escrituras e vai falar sobre ele. Vai falar sobre rocha, é ele. Ele está escondido nas Escrituras. E quando se acha,
há uma explosão de glória dentro de você. Há uma realidade exposta dentro de você. Há uma luz que brilha dentro de você. Como que as nossas mensagens precisam ser carregadas da revelação de Jesus. As pessoas precisam de graça. As pessoas não precisam da lei. Elas não precisam de mandamentos. Elas precisam de Jesus. Amém. Porque toda vez que, na falta da consciência da graça, eu estou tentando conquistar algo para Deus, eu vou fazer isso na minha carne. Aí eu chego no lugar do mérito. Aí não vai chegar na fé. Você vê que esse homem entendeu que não é mérito. Não é mérito. É graça. Próximo, ele diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. A verdade, existe tamanhos de fé. Quando ele diz homem de pouca fé, não é pouca fé, não. Pouca fé de cafeína, não. É pouca fé. O pessoal do Nordeste gosta de café, hein? Rapaz, e é café preto, como diz, né? Mas Jesus exalta a fé desse homem. Então, esse homem, esse texto precisa ser estudado. Porque Deus quer que Ele quer encontrar fé em nós. Amém. A Bíblia diz: será que quando o Filho do Homem vier à terra, ele encontrará fé na terra? Você entende como que é importante a fé, queridos? E ter o discernimento, o conhecimento da fé, e como que a vida desse homem, um centurião, que nem conhecedor da Torá era, nem conhecedor dos profetas era, nem conhecedor dos salmos era, não citou nenhum salmo, nem um profeta, não citou nenhuma palavra, mas ele sabia quem era Jesus. O senhor também é de autoridade. Você diz uma palavra, eu falei, esse homem não é comum. E isso é maravilhoso. Aí eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu. Tem que trazer uma reflexão, como eu creio. Expostos todos esses fundamentos, essas realidades, você tem que parar e falar: como eu estou crendo? Será que eu estou crendo da maneira correta? Será que eu estou crendo realmente em todas essas realidades? Em tudo que está sendo ministrado e falado? E é isso mesmo? Eu estou crendo nisso? Porque ele está dizendo assim: como você creu, assim acontecerá. Isso é, a sua fé afeta o seu futuro. A sua fé determina o seu futuro. As suas crenças determinam o seu futuro, o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Lógico, 10 mil anos, 100 mil anos, porque vai definir a tua eternidade também. Vai definir daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos. Então, entenda que um investimento na sua fé é o melhor investimento na sua vida. Você pode fazer as melhores faculdades, se não estou dizendo para fazer, você vai fazer, vai ser muito agraciado em fazer, mas tudo que você for fazer, faça consciente da fé que você possui em Jesus. A fé que vence o mundo. E nós precisamos dessa verdade, dessa realidade. Agora, queridos, entenda uma coisa. Eu quero abrir com vocês lá em Judas, no capítulo 1. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Eu gosto de ver o contexto. Eu vou ler isso. Pode deixar 1, André. E Judas não é o Iscariotes, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Esse Judas é bonzinho. Esse Judas é de Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo.
Eu poderia parar, fechar aqui e ir embora. Sim ou não? Sim. Amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Na verdade, todo aquele que entende que é amado, ele é guardado. Ele fala assim, que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicadas a vocês. Ah, imagina, ele está escrevendo. Hoje nós estamos na época do celular. Ele estava mandando um WhatsApp para a mensagem para a igreja. E de repente ele está escrevendo lá, amados, eu tive que parar de escrever o que eu estava escrevendo a respeito da salvação, daquilo que foi feito por vocês, porque senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé, a batalhar pela fé. A sua batalha não é exterior. O problema que você está enfrentando hoje, a situação que te incomoda, ela não é exterior. Essa batalha não se encerra quando ela termina aos seus olhos. Ela se encerra quando você entra na fé. Quando você se estabelece na fé. Quando você passa a enxergar de uma outra forma. Quando você passa a ver de uma outra dimensão. Você possa ver uma outra realidade. Porque a fé é uma nova dimensão. A fé é a outra dimensão. Ele está falando assim, pois certos homens, cuja condenação foram anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em devassidade e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano Senhor. Então, alguém que foi lá e mexeu na graça de Deus, mexeu na massa que faz com que o bolo cresça e colocou fermento naquele lugar. Alguém que... Porque a graça é o que faz com que nós cresçamos. Alguém que foi lá e colocou algo na graça, misturou algo na graça e não entendeu a graça, e foi lá e misturou a graça e fez com que aquilo realmente a fé se desvanecesse. Mas esse é o problema, talvez que isso entrou lá atrás. Entrou nas igrejas e onde se perdeu a graça. Onde se perdeu o entendimento da graça. A graça que não é para a nossa carne, é para o nosso espírito. A graça que nos fez livres, que nos fez amados e abençoados, onde nós temos a consciência que nós podemos alcançar e receber todas as promessas de Deus, porque todas as promessas de Deus têm em Jesus a assinatura. Sim, o carimbo, amém. Mas Judas, ele para e ele fala assim, vocês precisam batalhar por essa fé. Porque se você batalha por essa fé, você vai resolver as angústias que você tem passado. Sabe, queridos, nós precisamos entender, tem algumas falas que diz assim, que na perseverança nós ganhamos a nossa alma. A Bíblia diz que a fé salva a alma. A fé faz com que a nossa alma saia do buraco que ela se encontra e ela vem para a dimensão onde Jesus está. Só de ouvir a palavra, a fé faz isso, ela nos coloca numa dimensão diferente. Deixa Deus te colocar numa dimensão diferente ao entender a obra da cruz, aquilo que foi feito na cruz. E deixa Ele te estabelecer nesse lugar e deixa você perceber você nesse lugar e enxergar que todos os problemas que você estão vivendo já estão debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que Jesus terminou a obra, se assentou e está sentado até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Enquanto você está sentado com Jesus, todos os seus adversários, as suas batalhas são colocadas debaixo dos seus pés. Entenda que estar assentado é estar consciente de uma obra consumada e realizada por Ele. Deus não quer que você lute a guerra exterior. Deus quer que você batalhe pela sua fé. É a batalha da fé. Deus não quer que você lute as suas guerras exteriores. Deus quer que você batalhe pela sua fé.
Que você se estabeleça na fé. Amém. Que você fale fé. Que você declare a fé. Que você, assim como Deus viu trevas, ele disse, haja luz. E Aleluia. houve luz. Amém. Saber responder ao problema com a consciência da fé. E não concordar e não se conformar com as coisas desse mundo, mas ser transformado pela renovação da vossa mente. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita vontade e agradável a perfeita vontade de Deus estava sendo revelada para aquele centurião quando ele disse assim, eu irei curá-lo. Em nenhum instante, em nenhum momento, Jesus, não vou. Em nenhum momento eu vi Jesus impedido de fazer algo, porque assim, eu vi o que você fez lá atrás. Eu vi suas falhas lá atrás. A Bíblia diz que todos os que vieram até Jesus foram curados. Pelo contrário, ele não pôde fazer muitos milagres na sua casa por causa da incredulidade deles. Amém. Deus quer que você cresça em fé. Amém. Quer que você seja edificado na fé. Agora, é interessante que Judas, ele traz essa palavra, ele fala sobre nós batalharmos pela fé, ele fala do problema que homens que se infiltraram, trouxeram mudança, transformação na doutrina, na sã doutrina da graça, e fez com que as coisas se perdessem. Aí lá no versículo 19, ele diz assim, porque ele vai falar qual é a batalha da fé. Como se batalha pela fé, além de estar ouvindo, meditando. Ele diz assim, olha, são estes os que promovem divisões. Está falando desses homens que infiltraram dissimuladamente. São sensuais. Sensuais não é só no sentido de sensualidade, de impureza, de lascívia, mas é sensualidade porque ele anda sobre os seus sentidos humanos, naquilo que ele sente. Ele anda por aquilo que ele vê, ele anda por aquilo que ele sente. Os nossos sentidos são uma bênção, principalmente o paladar. Quem gosta de comer aí, glória a Deus. Quando você sente aquele gostinho gostoso, daqui a pouco nós vamos ter uma cantina nossa aqui abençoada. Aleluia. E quando você come assim, eu como com prazer, queridos, ó. Pode me convidar, você vai falar assim, nossa, eu vou convidar mais vezes, porque ele fica tão... Hã? A pizza do Edu, que eu não comi no dia mas no outro dia, Edu, aquela pizza ficou... Filha, que pizza gelada é melhor que tem. Mas deixa eu... Tá vendo? O que o paladar faz com a gente? Deixa eu voltar para a fé. Aí... Tá quente, irmãos. O corpo está sentindo calor. Mas... nós não fomos chamados para andar por aquilo que sentimos. A fé não é sentimento. Tá. Eu vou ficar em cima de vocês aí. A fé não é sentimento. E pelo contrário, a fé não envolve o sentimento, mas ela vai gerar em você um sentimento. Você entendeu? Você imagina... Quando aquele centurião começa a falar com Jesus, ele começa a ouvir Jesus e fala, eu irei curar. Surgiu uma esperança. Porque quando você está com esperança, vem sentimentos, emoções envolvidas na esperança. A Bíblia diz que a alegria na esperança, o Deus da esperança nos enche de gozo e paz. Olha só, gozo e paz no nosso crer, para que nós venhamos abundar de esperança. Então, quando esse homem estava ouvindo Jesus, aquele coração se encheu de esperança, a ponto de dizer, se basta uma palavra sua, Jesus. Você não precisa de ir lá, não. E Deus quer que uma igreja ande em esperança, com uma expectativa gloriosa nele. Amém. Queridos, é tão grande que Deus tem para nós. Amém. Só tem uma coisa que a gente tem que duvidar, é da própria dúvida. Porque a palavra de Deus é certa. E nós temos que parar de falar, de olhar para trás para ver aquilo que não deu certo. Mas vamos olhar para Jesus. Se aquilo que não deu certo lá atrás, aquilo que se perdeu lá atrás, tem restauração da parte de Deus. Aleluia. Tem restituição. Aleluia. Senão Deus ficava falando, Adão pecou, a humanidade caiu, Adão falhou, Adão.
Mas Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Glória de Deus. Quando olha para tudo que foi criado, viu que tudo era muito bom, mas tudo veio morrer. Mas agora tudo é muito glorioso. Eu acredito que não se usa mais a palavra tudo que Deus criou é bom. Agora que tudo que Deus fez na ressurreição é glorioso. Amém. Que tudo que Deus quer fazer em você é glorioso. Amém. E aqui, ele continua falando aqui, esses homens sensuais não têm um espírito, quando ele diz assim, vós, porém, amados. Fala assim, está falando comigo. Está falando comigo. Mais uma vez, está falando comigo. Está falando comigo. Ele fala assim, edificando-vos na vossa fé santíssima. Ele estava falando de como batalhar pela fé, ele falou dos homens que infiltraram, homens que andam por sentimentos, homens que criam doutrinas por base em experiências próprias. Mas vós, amados, vocês vão ser resgatados dessa consciência desses homens, dessas doutrinas erradas, dessas religiosidades. Como? Orando no Espírito Santo. Aleluia. Quando você ora no Espírito Santo, você está orando uma edificação sobrenatural na sua vida. E o diabo gosta de trazer confusão nisso. Ele gosta de plantar confusão nessa doutrina de orar em outras línguas, porque aí uns dizem, não, isso não é para o nosso tempo, isso é para o tempo dos apóstolos, tempo da igreja lá atrás. Mas um monte de coisa sem nexo, sem cabimento. Jesus falou assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Então eu não vou parar de crer em Jesus. É isso? Porque se eu crer em Jesus, os rios vão fluir. O Espírito vai fluir. Por quê? São homens que se infiltraram para trazer problemas, para a pessoa não entrar na fé, queridos. Porque você na fé é um problema, é uma resistência para o inferno. Você sabia que você é uma resistência para o inferno quando você está na fé? Pedro, ele fala, resistir firme na fé. Está falando sobre o diabo. Firme, resistência na fé. Na fé. Quando você está em fé, queridos, você resiste ao diabo. Porque a sua fé não é pautada em você, é pautada em Jesus, na graça. E quanto à graça, não há argumento. Não tem mérito. Tem a fé em Jesus. Amém. Então, quando nós oramos no Espírito, oramos em outras línguas, isso é para todos. Amém. Jesus falou, em meu nome falarão novas línguas. O que você precisa falar no Espírito? Você precisa de crer no nome de Jesus. Crer no nome de Jesus. Crer nele. Quantos creem em Jesus? Amém. Quantos creem que foram salvos por Jesus? Aleluia. Quantos creem que seus pecados estavam em Jesus? Quantos creem que você recebeu uma nova vida em Jesus? Amém? Então isso é suficiente para você falar em novas línguas. E quando você vai falando, orando, Paulo fala em Efésios 6, 20, ele diz, 6, 18, orando em todo tempo no Espírito. Isso não quer dizer que é só no ambiente de culto, não é só no momento de experiências emocionais. Nossa, está arrepiando, eu começo a falar em outras línguas. Não, é no momento que você está irado, você vai orar em outras línguas. No momento que você está depressivo, você vai orar em outras línguas. No momento que você está triste, você vai orar em outras línguas. Porque não é por sentimento, é por fé. Estão entendendo? A igreja madura, ela vai crescendo no espírito, ela vai crescendo em fé, no entendimento disso. E a edificação, toda a edificação da igreja está pautada na revelação de quem Jesus é. Quem ora no Espírito vai entender quem é Jesus, de fato. Vai entender a revelação dele. E glórias a Deus que Deus, pelo seu Espírito, vai trazendo a revelação para nós. Amém, amados? Porque Deus quer que verdadeiramente você vença esse mundo. A Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O papo aqui é com mais que vencedores. Amém. O
O Amém. papo aqui Tá falando comigo. é com aqueles que são Amém. filhos, comprados com o seu sangue. Glória Amém. a Deus. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé, queridos.